Graças a Deus, nós queremos saudar a todos que estão assistindo esse vídeo com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em especial, nós queremos dirigir uma saudação à Igreja Pentecostal Universal Assembleia, aí na África, mais preciso, no país de Moçambique, aonde nós temos aí os nossos irmãos, nossos missionários trabalhando em prol da obra do Mestre. E nós queremos neste vídeo falar um pouquinho sobre o que o apóstolo Paulo ele escreve na carta aos Romanos, no capítulo 5 e no versículo de número 1, aonde nos diz assim o texto: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Pois bem, meus irmãos, baseado nesses dois versículos que nós encontramos nesta epístola que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, nós queremos assim falar sobre o porquê ser cristão. Por que eu devo ser cristão? Por que eu devo acreditar na pessoa de Jesus? Por que eu devo ir à igreja? Por que eu devo ter uma mudança na minha vida? Quando o apóstolo Paulo ele escreve a carta aos Romanos, ele nos deixa para nós um grande tratado teológico. E os ensinamentos de Paulo à igreja de Roma, eles vêm como uma parte primordial explicar o porquê, qual a razão de ser um seguidor de Cristo. E quando nós olhamos para esta carta num todo, que nós vimos que ela fala muito de justificação através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ela fala de remissão de pecado através do sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. Ela fala do acesso à presença de Deus mediante a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Ela nos fala da necessidade que todo o convertido tem de associar a sua fé em Cristo com as obras de uma pessoa conversa. Quando nós olhamos para estes dois versículos, nós vimos Paulo aqui, o apóstolo Paulo, nos ensinando que a justificação pela fé nos traz paz com Deus. E para nós entendermos um pouquinho o porquê que nós devemos ser cristãos, nós precisamos voltar um pouco na história da igreja, na história da humanidade. Nós sabemos que Deus, quando ele criou a humanidade, criou o ser humano, Deus tinha no seu propósito, no seu coração, um desejo de ter uma comunhão permanente, contínua e diária com a criação que ele havia criado. E quando nós olhamos lá para o livro do Gênesis, no capítulo de número 3, nós podemos ver que Deus, diariamente, na viração do dia ou à tardinha, Deus ele ia no jardim do Éden, para lá conversar com Adão, conversar também com Eva. E ali o homem que Deus havia criado, ele tinha uma plena comunhão com o seu Criador. A
A sua vida era uma vida repleta de bênçãos. O homem não tinha falta de nada. Porém, a palavra do Senhor diz que o inimigo, o tentador, ele se infiltra naquele lugar que era o reino do homem. E ele então seduz o homem ao pecado. No momento que o homem foi seduzido ao pecado, a Bíblia diz que ele ele cedeu ao pecado, ele separou-se de Deus. Conforme nós lemos a palavra, eles foram separados, foram expulsos do jardim do Éden e perderam aquela comunhão que tinha com Deus. Levantou-se ali um grande muro de separação. E esse muro, ele ficou erguido por muitos anos, até que chegou o ponto de Deus enviar o próprio Jesus Cristo para trazer o anúncio das boas novas e ser o sacrifício perfeito que tiraria ou derrubaria o muro da separação e nos daria novamente o direito de ter acesso à presença de Deus, de ter comunhão com o Criador. Quando nós olhamos para esta palavra que nós lemos aqui no capítulo 5, no versículo 1 de Romanos, nós vemos Paulo dizendo assim, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A primeira questão é, por que eu preciso ser um seguidor de Cristo? A resposta é porque não existe outro meio de nós chegarmos a Deus não sendo pela pessoa de Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O homem, por mais inteligência que tenha, por melhor que seja a sua condição social, por maior que seja os seus tesouros que ele tem na terra, ele não consegue ter acesso a Deus, ao Criador, não sendo por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo aqui fala de justificação. Que justificação é essa? Nós sabemos que dentro da carta aos Romanos, Paulo nos ensina que a semelhança de Adão, todos pecaram. E se todos pecaram, diz que todos estavam destituídos da glória de Deus. A herança do pecado de Adão repousou sobre toda a humanidade. E nós vivíamos destituídos ou separados da glória de Deus. E o que repousava sobre nós era uma expectação de uma horrenda condenação, porque não havia esperança, porque a transgressão havia sido feita, o pecado havia sido cometido, a humanidade estava separada de Deus, e o que repousava sobre nós era uma expectação horrível de condenação, de sofrimento, de juízo. Mas vindo Jesus, e ele se tornando o Cordeiro do holocausto eficaz e permanente, que removeria essa expectação de condenação, vindo ele e oferecendo-se em sacrifício, esse Jesus trouxe para nós uma esperança, trouxe para nós uma nova condição de vida, trouxe para nós uma saída. E quando nós olhamos para esse versículo aqui, aonde Paulo dizendo, sendo nós justificados pela fé. Por quê? Porque quando nós reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador da nossa vida, e reconhecemos que Ele é o elo que nos une a Deus, mediante a nossa fé, somos justificados diante de Deus.
O apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, ele diz que nós temos um advogado no céu, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quando uma pessoa se achega a Cristo, quando uma pessoa se entrega a Cristo, quando uma pessoa chega diante de Jesus Cristo, o que está sobre ele? Está uma horrenda expectação de condenação pelo estado pecaminoso que ela se encontra. Mas quando ela direciona a sua fé a Jesus, é feito por ela uma expiação. E essa expiação que nós encontramos escrito lá na carta aos Hebreus, aonde o escritor fala que não é feito com sangue de cordeiro, com sangue de novilho, mas foi feita com o próprio sangue de Jesus. Aquela pessoa então ela deixa a sua condição de pecador e passa a uma condição de pecador remido, redimido pelo sacrifício de Jesus. No momento que ela passa a crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador, ela então é justificada diante do Eterno mediante a fé na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como se não bastasse essa justificação, nós encontramos também que a pessoa encontra paz com Deus. Por que eu devo ser um seguidor de Cristo? Porque em Cristo eu encontrei justificação, em Cristo eu fui justificado. Na pessoa de Cristo eu fui reconciliado com Deus. E uma vez alcançando isso, como diz no versículo 2, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Que graça é essa? Na medida que eu criei na pessoa de Jesus Cristo, na medida que eu o confessei e o reconheci como meu único e suficiente Salvador, eu fui alcançado pela graça. A palavra graça quer dizer favor adquirido sem merecimento. E que favor é esse? Como nós já falamos, o que repousava sobre nós era uma expectativa de condenação. Mas através do sacrifício de Jesus, através da obra expiatória no Calvário, já eu não serei mais condenado, mas a salvação que eu não podia alcançar por méritos humanos, por méritos meus, agora eu tenho através da pessoa de Jesus Cristo. Quando eu olho para esta evidência, eu vejo que ser cristão é algo tão maravilhoso, é algo tão firme, que gera em nós uma esperança. Por quê? Porque nós sabemos que, independente do que possa acontecer na nossa vida, ninguém vai tirar a nossa salvação. Ninguém vai nos impedir de ter uma eternidade de repouso com Cristo no céu. Ninguém. Ninguém pode tomar aquilo que Deus te deu, te alcançou, através da pessoa de Jesus Cristo. Não tem como alguém fazer com que você perca esta graça. Você só perderá a salvação se você virar as costas para Cristo. Se você deixar de servir ao Senhor Jesus. Então, você não terá mais a salvação. Porém, enquanto você professar a sua fé na pessoa de Jesus Cristo, a graça do nosso Deus alcançou a tua vida. Paulo continua falando para nós que, mediante isso, ficamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus.
Por que eu devo ser cristão? Primeiro, porque através de Cristo eu encontro a justificação diante de Deus dos meus pecados. Segundo, em Cristo eu alcanço a remissão dos meus pecados. Terceiro, na pessoa de Cristo, eu sou reconciliado com o Pai e já não vivo mais separado. Quarto motivo porque eu devo ser cristão, porque eu contemplarei a glória de Deus. A nossa vida aqui na terra é uma passada. E um dia nós iremos embora daqui. E quando pensamos nisso, ecoa na nossa mente, no nosso coração, aquela pergunta: onde passaremos a eternidade? Quando estamos em Cristo, carregamos conosco a esperança de passarmos a eternidade com o Senhor na sua glória, no seu repouso. Não sejamos como alguns que tiveram tempo da visitação, não associaram a fé à palavra que ouviram e não conseguiram entrar no repouso de Deus. Ser cristão é muito mais do que ter uma filosofia de vida. Ser cristão é muito mais do que ter uma ideologia de vida. Ser cristão é dar um passo decisivo para a eternidade. Por que ser cristão? Por que ir para a igreja? Por que fazer parte de uma congregação? Porque em Cristo alcançamos justificação. Por que preciso estar congregado? Quando Jesus ele palmilhou por essa terra, ele instituiu a igreja. Ele instituiu a comunidade cristã. E ele disse: o que ligardes aqui na terra será ligado no céu. Quando você congrega numa igreja, quando você começa a fazer parte do corpo de membro de uma igreja, e quando essa está verdadeiramente nos parâmetros bíblicos, o teu nome é escrito no céu, no livro da vida. E você é ligado aqui na terra e há um registro teu feito no céu. Uma vez você congregando numa igreja, você vai passar pelo ritual do batismo, que é uma confissão, uma confirmação de fé e uma purificação, o nascimento de uma nova criatura. Congregando na igreja, você vai ter acesso a participar da Santa Ceia, que é o corpo e o sangue de Jesus Cristo. E isso trará para você vida espiritual. Então, por que eu preciso ser cristão? E por que eu preciso estar congregado numa igreja? É por esses motivos. Para que você encontre justificação diante de Deus. Para que você encontre remissão dos pecados. Para que você tenha a esperança de morar no céu com o Senhor Deus. É para que você tenha uma vida espiritual. Uma vida abençoada. Para que você tenha força para enfrentar os desafios e as dificuldades da vida. Ser cristão é ter certeza que nós descansaremos, entraremos no repouso do eterno Deus. Não existe outro caminho que nos leve à salvação, não sendo através da pessoa bendita
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus ricamente vos abençoe. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe a África, que Deus abençoe as nações.